Boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo lindo. Todo domingo, um tema diferente, uma filosofia de boteco, para a gente poder começar bem a semana. Boa noite, Halil Gazali. Boa noite, Francelina. Boa noite, Paulo Filho. Que bom, todos estão aqui. Cheguei. Boa noite, França. Tati Tigresa está conosco. Deixa eu puxar aqui, o meu contra-regra está dizendo que a janela está batendo aqui, melhorou o contra-regra. Tati Tigresa já está conosco. Hoje o nosso tema é um tema bombástico. É um tema que vai dar o que falar. Me pediram até para fazer mais de uma hora, mas vai ser uma hora mesmo. Tati, já vou te chamar. Hoje a gente vai falar sobre mais um pecado capital. Um tema muito esperado. Vamos falar sobre a luxúria. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para vocês ficarem me vendo melhor. Eu acho que melhorou a imagem. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Olha que delícia, as pessoas se falando. Eu gosto dessa live por conta disso, porque as pessoas combinam até festa, até sarau. Vou pedir aqui pro meu contra-regra botar a nossa trilha sonora. Trilha sonora essa que foi muito sugerida pelos nossos espectadores. Vamos chamar a Tati para a gente falar um pouco sobre isso? Vou chamar a Tati aqui. Cadê a Tati? Vamos lá, dona Tati. Tati, ela falou, ai meu Deus, como você vai me chamar? Já estou chamando. E vai a trilha sonora aí, para receber a nossa convidada, ó. Oi! Ó a trilha sonora para você. Adoro! E aí, vamos falar de luxúria, minha filha. Seja bem-vinda ao Filosofia de Boteco. Tudo bom? Obrigada. Vou Quero diminuir dizer um pouquinho que aqui. eu me sinto honrada Oh, por que estar delícia! aqui com você, por ter sido convidada. E estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem a beça. Gente, essa mulher, ela já é bonita, gente. Pessoalmente, ela é lindíssima. Que isso, Tá? Pensem o seguinte, que a imagem não está sendo fiel à pessoa. Ela é muito mais bonita pessoalmente, mas ela está arrasadora. Mandou foto mais cedo, mostrando a produção. Até prendi minha franja, porque senão esse cabelo cai na minha cara aqui nesse programa de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que semana passada a gente sugeriu e começou. Chama a Tati, porque nós temos, gente, para vocês que não nos conhecem, eu sou Karina Shoa. E essa é a nossa querida Tati, mais conhecida no nosso grupo de teatro como Tati Tigresa. E por que ela teria esse nome, essa alcunha? Porque ela gosta do babado. Porque ela gosta do babado. Ela corre. Ah, você pensou que eu estava falando de outra coisa, né? Não, ela é a nossa... também, né? Ela é a nossa musa das corridas, a nossa maratonista do grupo, a mulher saúde, a mulher da fisioterapia que recupera todo mundo, inclusive a gente, de longe, virtualmente, ela dá dicas de saúde. Ela foi avançadíssima nesse sentido. Eu quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu carinho de aceitar. Espero que estejam ouvindo a nossa trilha sonora, especialmente para a Tati Tigresa. Bom, eu quero agradecer, para mim está sendo uma honra, mas eu tenho só que fazer uma correção. Eu não sou físio, eu sou terapeuta ocupacional. Gente, é o segundo fora que eu dou essa semana. Sexta-feira eu chamei o meu convidado e falei que ele era advogado. Aí ele, não, eu sou auditor. Na verdade, eu sou engenheiro civil. Aí eu, tudo bem, tá valendo. Mas então você é terapeuta ocupacional. Na verdade, as pessoas confundem um pouco, até pelo fato, assim, de ambas as profissões trabalharem também com saúde física, mas o terapeuta, além da saúde física, ele entra no contexto de saúde mental. É um trabalho conjunto, na verdade, né? Então, maravilhoso. É um trabalho de reabilitação e o que é importante é deixar a pessoa bem, promover a autonomia, e aí entram várias questões, inclusive a sexualidade, a acupuntura, a dinâmica no dia a dia, e enfim, para a pessoa ser feliz e seguir em frente.
Ah, e você é tudo de bom, né? Você sempre lá mostrando no Pilates. A gente também tem uma moça do Pilates, uma das maiores empresárias do Espírito Santo, que está nos assistindo, a Marta, pessoa Boa. querida. Vamos lá, vamos falar do nosso tema, porque esse tempo passa muito depressa. Eu escolhi falar sobre os 7 pecados capitais, você já vem me acompanhando em alguns programas aí, semana passada deu o que falar. Foi o nosso encontro, o maior encontro do Filosofia de Boteco até agora, 50 minutos, e eu falei, gente, vai acabar. E por que luxúria? Luxúria é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, você não acha, Tati? Bastante, bastante. E assim, no contexto atual, né, com esse lance do empoderamento feminino, o poder fazer, o poder escolher, a luxúria eu acho que perde toda a finalidade de pecado, né? Nada mais é do que o exercer a sua plenitude enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto homem. E quem nunca desejou um outro, né? Quem não gosta de ser desejado? Então eu acho que cabe muito bem com tesão, sem tesão não há solução, né? Já é um livro aí que é bem bacana. Ó, primeira dica, hein? Tesão na vida sempre, para tudo. Ah, claro que Ai, corporal, carnal também vem apimentar o nosso dia a dia, né? Quem não opa! gosta, né, minha gente? Ô, Tati, você que é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, você tem acreditado, assim, você tem visto o pessoal se manifestando mais sobre esses temas ligados à questão, por exemplo, não necessariamente da luxúria, dos 7 pecados capitais, mas o povo está se encontrando mais? Você tem visto alguma coisa desse tipo? Porque, assim, a gente, às vezes, fica dentro de casa e nós estamos já há mais de 4 meses, indo para o 5º mês daqui a pouco de isolamento social, distanciamento social. Eu já nem sei mais o nome que a gente dá para isso, porque cada estado está com uma realidade. Mas, na verdade, você tem visto o pessoal, assim, comentando mais, essa coisa da match virtual. O que você tem visto aí do povo que faz parte do seu círculo de relacionamentos? O que você tem ouvido? Que eu tenho algumas coisas aqui para dizer. O pessoal mandou um monte de recado. Opa! Então, eu realmente tenho visto, assim, até por mim, que até então eu era muito comedida, né? Em algumas postagens, em algumas coisas, mas eu tenho visto que as pessoas estão colocando mais a cara a tapa, até para aprender a sobreviver a essa pandemia, né? Então, eu tenho visto, sim, o pessoal se comunicando mais, buscando aprender mais, né? Para poder não ficar distante, para poder se fazer novas amizades, novos contatos, que eu acho que é uma tendência até de vida, né? Eu acho que a pandemia veio só antecipar, na verdade, esse momento que seria inevitável na vida de todo mundo. E junto disso, a margem de alcance das pessoas é claro que tem ficado maior, né? O que às vezes as pessoas nunca imaginavam conversar, dos temas que você tem trazido tão sabiamente para a gente esse período todo, elas estão prontas e abertas para falar e tentar entender e interagir, coisas que às vezes no tete-a-tete, no boteco, como quantas vezes nós fizemos, não tinham tanta coragem, né? E eu acho isso incrível, eu acho top, assim, eu tô apaixonada. Ai, que coisa boa! Você sabe que o pessoal, durante a semana, ficou bem, assim, entusiasmado, achando que a gente ia falar, assim, sobre luxúria, não apenas sobre o tema em si, mas dando dicas e coisas, assim, altamente picantes. Eu recebi umas mensagens muito loucas durante a semana. Pessoas Eu falaram assim, meu também. Deus, eu não vejo a hora de domingo chegar. Quem é essa Tati Tigresa? Eu acho que as pessoas fantasiaram, assim, que eu ia trazer uma pessoa, assim, sabe, uma professora de polidense. É quase isso, quase isso. Tá, gente? Polidense eu não faço, não. Ainda, Mas, né? Ainda. ainda. Mas, assim, temas do tipo da sexualidade feminina, pompoarismo, performance e tudo que traz o universo feminino, que muitas vezes a gente tem que abafar, ou por uma questão de vida, de filho, de trabalho, e fica engavetado. Eu busco isso aí, até pela parte fisiológica, né? Porque às vezes a gente se sublima tanto que acaba esquecendo que isso é importante como um gatilho corporal para as outras coisas da vida. Sim. E é inevitável que a menopausa chegue e que as frustrações aconteçam e a gente tem que trabalhar o corpo pronto para isso, deixar o corpo pronto para isso. Né? Então, assim, lógico que eu tenho os meus momentos de ensinar essas coisas, óbvio. E adoro, né? Porque eu acho que todo mundo merece, sabe? Toda mulher merece. Conta então mais pra gente, porque assim, é um lado de Tati que ela revela que
ao vivo, na nossa live, no nosso encontro. Eu não conhecia esse lado, agora estou sabendo, desconfiava. Conta um pouco pra gente, qual a importância da mulher e do homem também, saber sobre essa questão do corpo, você que trabalha com toda o tópico de saúde para você é fundamental. Qual a importância, como é que você tem visto que as pessoas têm lidado com isso? Porque existe muito tabu quando a gente fala, por exemplo, de sexo, até hoje, e tem gente que já está colocando aqui, Marquês de Sade, que deu origem à palavra sadismo, Francelina, nossa amiga, beijota. Fran, toda boa! A Márcia Ribeiro está colocando, esse assunto é quente. Ô Tati, como é que funciona isso para você que é terapeuta ocupacional? Chega muita gente com dúvida para você? Muita dúvida, muita curiosidade e muito fator impressionismo, né? Primeiro que, para mim, graças a Deus, eu venho de uma linhagem de mulheres extremamente à frente do seu tempo. Então, isso, para mim, desde de adolescente, sempre foi muito natural. Lidar com sexualidade, falar da sexualidade. Com o passar do tempo, a gente vai experimentando a vida e vai crescendo. E eu tive o prazer de fazer terapia ocupacional que completou isso tudo. Então, eu entendo hoje que tanto o homem quanto a mulher é um conjunto de coisas, de vivências, e a sexualidade não foge disso, não está fora disso, né? E quando a pessoa descobre descobre a sua potência enquanto potência sexual, a vida flui com muito mais leveza. É claro que romper tabus ainda é muito grande. As pessoas em pleno século XXI ainda têm vergonha, ainda têm medo, ainda se desconhecem, né? Então, quando a gente começa a conversar sobre o corpo, sobre genitália, sobre o se descobrir para manter uma qualidade de vida fisiológica, lógico que tem a parte do tesão, a parte do querer, do desejo, que impulsiona isso para frente, né? As pessoas ainda têm um impacto. E eu vejo com tanta naturalidade que eu fico impressionada com as pessoas impressionadas com a minha posição. Falo de sexo? Falo. Gosto de sexo? Muito. Gosto de vivenciar? Sim. Gosto de compartilhar? Por que não? Né? E isso dá um gatilho. Experimentar o corpo, funcionar o corpo nesse sentido para suas buscas. Cara, quando a mulher ou quando o homem tem uma relação e que chega ao seu orgasmo, qual é a potência que isso traz? Né? Você acorda muito melhor, você tem um dia muito mais disposto, muito mais produtivo, as pessoas do seu lado te percebem melhor. E por que não ver isso com naturalidade? A gente não bebe água, a gente não come, a gente não vai ao banheiro. Simples assim, sabe? As pessoas complicam demais uma coisa que é tão natural, né? E hoje a gente tem o privilégio de chegar e falar que sim, é natural. Por que não? Há décadas atrás não teríamos isso, né? Jamais estaríamos falando sobre e como estamos falando, né? Então é uma loucura. Eu fico impressionada e tento trazer assim com a mais naturalidade possível, sabe? Todo mundo em algum momento vai esbarrar nesse ponto. É fato. E quebrar isso para mim é importantíssimo, porque uma coisa está vinculada à outra, sabe? Não tem como fugir dessa parte, dessa percepção. O corpo é soberano. Se meu corpo não está bem em qualquer aspecto, ele lá na frente vai influenciar na minha convivência com filho, marido, colegas, trabalho, a minha capacidade de produção vai ficar alterada. E tem muita gente que ainda não consegue administrar isso. Eu nem preciso falar para você que está bombando aqui. Você deve estar vendo toda hora subindo. Subindo letrinha, só subindo letrinha. Vamos falar um pouco o que o pessoal está falando aqui agora, com esse momento nosso, né? O Paulo Filho sempre muito fino, muito lindo, muito fofo. Ele é um lorde, né? Assim, o povo entra numa putaria mesmo. Quer dizer, ainda bem que não temos crianças na sala. Maravilha! O repórter escravo, que é um amigo nosso, o Manuel, um querido, ele não está conseguindo acessar a nossa live porque ele está na roça, ele falou, mas ele queria muito estar participando, mas depois você assiste lá, vai ficar gravado, a gente vai deixar gravado. Inclusive podemos fazer a parte 2, né? Opa, olha o convite. Depois eu tenho uma proposta para te fazer, para a gente falar sobre isso. Bora. O Lete Castro, que deve ser da sua rede, para quem não me conhece, tá no show, tá, gente? E Tati, Letícia, linda. Filosofia tá lá no HC trabalhando.
Maravilha, bom trabalho. É Letícia? É Letícia, Letícia. Abraço, Letícia, bom trabalho, obrigada pelo serviço de vocês, que, aliás, o pessoal da saúde sempre a gente tem que agradecer muito. Francelina coloca assim, com livros interessantes como 120 Dias de Sodoma, Juliette e Justina. A Francelina, gente, para quem não sabe ainda, quem não acompanha as minhas lives, é a nossa referência de contos, de livros, de filmes, tudo eu pergunto para ela. Convidei para ela fazer a live, ela não quis fazer, mas semana que vem... O tema é gula, e ela disse que ia falar, você lembra que está gravado, ela disse que ia falar de gula, quando tiver gula você me chama. Então, Fran, está intimado. Semana que vem é você. Até porque a cara de mocinha mais a gula desta menina é de um pedreiro, né, amiga? Nós sabemos. Gente, ela não bebe, mas o que ela faz o que ela não come. Beber de comer. Bom, vamos lá. E é magra igual um palito, tá, gente? Chega da raiva. Só. Os deuses da mitologia, sempre cheios de luxúria, diz a Francelina. Leopold Masoch foi um poeta austríaco cujo estilo de origem é a palavra masoquista, o Paulo Filho. Que luxo! Esse povo do Filosofia de Boteca é uma sumidade, né, de cultura. Né? Ó, o repórter escravo está reclamando aqui. Putz, queria muito participar, mas a internet aqui na roça não está colaborando. Francelina, Baco e suas festas, que deu origem ao bacanal, já está começando. Paulo Filho coloca aqui, Fran, e Zeus que transou com todo mundo na Grécia? Ai, privilegiado. Aí ela responde que sim, que foi com todo mundo mesmo. E o Paulo Filho coloca, luxúria só é pecado sob a ótica da moralidade judaico-cristão. Ali o Ghazali está colocando vários coraçõezinhos, está adorando a live. Paulo Filho disse que o áudio falhou. Falhou um pouquinho, mas eu acho que agora está legal. Meu contra-regra diz que está tudo bem agora. A temática dos vampiros, diz Francelina, serem sempre com muita luxúria. O Drácula de Bram Stoker, que ela está sugerindo. Depois eu vou sugerir, tá, gente? Os livros e filmes, eu vou deixar para o final. Paulo Filho coloca, na mitologia das sereias, seja onde for, sempre seduzem e matam as vítimas. Bom exemplo de luxúria. Marsuel tá aqui na live hoje. O conhecimento do povo acerca da luxúria na história está impressionante. Marsuel, você não viu nada ainda. Calma, tá só no começo. Sejam as sereias da Grécia ou a dos índios, diz Paulo Filho. Adoro Bukowski, livro Mulheres, é ótimo. Misto quente. Paulo Filho coloca, a luxúria do brasileiro é antropofágica, tanto que a gente come com letras maiúsculas. A live tá top. Obrigada, Letícia. Bukowski, muito amor envolvido. E o povo tá aqui, limpa a trilha. Halil tá falando que Francelina limpa a trilha. Ele nem sabe, ele nem viu Francelina comendo. Só a fama dela, a gente já tá deixando ela numa situação... A fama precede, né? A gente tá com Marsuel. Ó, vou te falar, a audiência hoje, ó, tem Marsuel, Francelina, Paulo Filho, Daniela e Patrícia. Tá todo mundo aqui te prestigiando. Galegata. A Márcia Ribeiro coloca assim, lembra da música da Rita Lee, Banho de Espuma? Aquela música é ótima, né? Vamos falar um pouco de música. Que música que te deixa assim no clima de luxúria? Fala pra gente. Então... Isso é uma loucura na minha vida, porque eu sou muito sinestésica. E ouvir me dá um start muito grande. Ouvir e cheirar me dão starts muito grandes. E assim, quando eu tô no êxtase assim, da minha luxúria, eu gosto muito daquela música que eu até falei com você, que você até me falou o nome, eu não sabia. Doce Vampiro, que o próprio Paulo está comentando, mas aquela da XP, ó a propaganda, né? A Dragon Magic. Imagine Dragons. Imagine Dragons. Ela vai Isso, se Deus quiser entrar aqui. Ó, olha aqui o que tá rolando agora, ó. Falando de música. Eita! Gente, essa muito música bom, é né? tudo. Muito. E aí a Imagine Dragons te chama pra luxúria. Muito. E assim, é uma música que além da luxúria, ela invoca um poder, assim, eu não sei se é batida, eu não sei o que é, mas ela me dá esse start, sim. Agora tem a Nina Simon também, é muito bom, gosto muito. Bom, verdade. É uma delícia de ouvir.
aquela Perg antiga também, né? Eu acho que foi a época das divas negras cantando, que foi a que mais traz aquela coisa da feminilidade, aquela coisa do sensual, do seduzir, aquela coisa meio do corpo querendo falar, mas meio que parado esperando a pessoa trazer, né, a fala. Essas músicas, no geral, me encantam. E também curto muito, inclusive estava ouvindo agora, Você me vira a cabeça, mentira Ai, do gente. sério, adoro Alcione. Também gosto. Alcione tem, pô, Alcione. super, A super, super. Loba. Nossa, aquela coisa gostosa e do dia a dia de verdade, assim, bem ao nosso alcance, né? Cantora brasileira, é uma delícia, né? E aquelas músicas que as pessoas chamam que são músicas bregas para a hora do vamos ver do amor? Porque luxúria, para muita gente, até o Paulo Filho falou sobre essa questão da luxúria ser considerada um pecado por conta do cristianismo, por conta de toda essa estrutura que a gente tem Sim, religiosa. Quando a sim, gente fala de luxúria, o que eles chamam de virtude, que seria o contrário do pecado capital, seria a castidade. Tem gente que, sim. por exemplo, quando quer dar aquele clima, coloca umas músicas que para ele faz muito sentido. Tem para muita gente que é brega. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vai lá. Eu conheço uma pessoa que adora Vando. Diz que acha Ó, Vando o cara para um Vando, momento tchan da luxúria, entendeu? cara, e marcou geração, né? Nossa, quem não conhece Vando, cara, Exatamente. não sabe o que é descoberta. Porque o É Vando, verdade. realmente, ele faz a coisa desabrochar num tesão máximo que é incrível. Adoro, adoro. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, já falaram até de Kama Sutra, vamos voltar aqui rapidinho. Ó, o Paulo Vamos. Filho, Paulo Filho antenadíssimo, Marvin Gaye. A Márcia Marvin Ribeiro fala o Gaye. seguinte, a Márcia Ribeiro fala o seguinte, o que dizem do livro Kama Sutra? Deixa eu falar só uma coisa antes da Tati falar, que ela é super conhecedora desse livro, até por conta da atividade dela. Ao contrário do que muita gente pensa, o Kama Sutra não é um livro que fala de sexo. Sim, Estou sim. errada? Certíssima. É um livro que Certíssima. fala de saúde. Quando esse livro foi criado, o objetivo principal era desabrochar os casais, não só a mulher, não só o homem, os casais, para a relação sexual que fizesse com que houvesse a potência em pontos estratégicos do corpo que a maioria das pessoas desconhecem. Estou correta, doutora Sim, Tati? tá Fala um pouco certíssima. para a gente do Kama Sutra. O Kama Sutra, na verdade, existe até um templo na Índia, que você, no portal dele, tem várias posições sagradas. O Kama Sutra é um sexo, é uma conjunção sagrada, né? Uma conjunção carnal sagrada. E que cada posição você atinge um ápice de nirvana por essa posição. Quando a gente leva essa parte da sexualidade para a Índia, a gente também não pode deixar de falar do Tantra, que é um desmembramento disso tudo, né? Então, é sagrado, cumplicidade, em que os dois se tornam um, né? Num alcance de êxtase. É lindo isso, porque não é a Sim, sexualidade em si, é o dar o melhor de si, né? É o promover o exatamente. melhor no outro, tirar, compartilhar de melhor que o outro traz. E isso no nível sagrado. Por que não? Exato. Né? Enquanto o Sim, nosso sagrado é profano, o deles faz parte. Né? Daí vem as coisas do tipo a mulher indiana, do pompoarismo, que é uma habilidade que ela tem para manter a saúde do casamento. O que aqui exato. agora a gente vê como reabilitação, e por muito tempo foi uma coisa prostituída, não. Faz parte do diferencial, como aqui no Brasil, no Ocidente, né? A mulher que cozinha bem segura o marido. Não, na Índia, a mulher Sim, que trabalha bem o seu órgão, ela tem a sua diferença, né? E mantém esse casamento. É esperado isso de uma mulher. O exato. Tantra. O Tantra também, o Tantra ele é a reverência ao feminino. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada pelo universo, né? Que rege a gente, que a gente que está dentro da gente. O Tantra ele é uma reverência ao feminino e existe um templo onde a Ioni, que é a nossa vagina, ela é de fato reverenciada. Então, o portal dele é uma vagina. Olha que louco isso. Enquanto a gente tem tabu de não poder nem sentar de perna aberta, lá é o contrário.
Você tem que se descobrir, é o seu portal sagrado, né? Então, olha quantos anos antes a cultura oriental já traz isso para a gente como um benefício de saúde. Saúde física, saúde mental, né? E assim, não é despudorado, é uma coisa natural. Não. Né? Quem leva como natural não vai encontrar isso como despudorado. Existe uma diferença entre você ter um comportamento onde você entende todas as suas necessidades, os seus prazeres, e a pessoa que transforma isso em algo que choca outras pessoas. A gente já está falando de outras situações que não vão caber aqui nessa live. Eu vou só fazer algumas ponderações que o povo está falando aqui sem parar. A Marta Carvalho, que é a nossa empresária de Pilates lá em Guarapari, está falando aqui, o Conto Regra sabe tudo. Hoje eu até nem estou tomando um vinho, estou tomando a gin tônica em sua homenagem, tá? Opa, eu estou tomando água. Paulo Filho, tá certo. Paulo Filho tá colocando aqui, today have aqui em casa. Tá, a gente tá acreditando, né, Tati? Today have aqui em casa. Não, mas a gente acredita, tá, Paulo Filho? Ó, força aí, muito bem. A Dani tá falando, Alcione sua cara, Tati. Sempre que ouço, lembro de você. KKK. Dani, sua linda. Paulo Filho coloca aqui, Elvis Presley. A little less conversations. Nessa, o rei fala literalmente, precisamos de menos conversa e mais ação, baby. Tá animado aqui, hein? Hoje tem. O Mário, que é o marido da Márcia, dois queridos, ele tá colocando aqui, existe algo contra expressar paixão de forma mais intensa? O que você acha, Tati? Jamais. Eu sou escorpiana, já começa por aí, que é a minha palavra intensidade. Né? Eu acho que ninguém perde, pelo contrário, eu acho que a gente só ganha o aprendizado ou, na pior das hipóteses, uma boa resposta do outro, né? Exato. Eu acho que, então, assim, cara, intensidade, a entrega, o não ter medo de dar cara a tapa, eu acho que esse é o grande segredo para tudo. Desde cozinhar uma comida diferente, uma receita diferente, a um sexo, ser prático na vida é muito importante, né, gente? Sem dúvida. Tá vendo, gente? Aí, luxúria é mais do que a gente imaginava, hein? Tati ensina. Muito mais. É muito limitante falar que luxúria é um pecado, é um tabu. Nossa, eu acho, para mim, escorpiana como sou, a luxúria que move o mundo. Em todos os sentidos. É verdade, é verdade. É verdade. Sim, porque quando a gente fala em luxúria, para mim, pelo menos, assim, de tudo que eu já li, já estudei, a luxúria, ela vem da sua origem carnal, né, do desejo do corpo do outro, mas quando a gente vai aprofundar no pensar disso, nada mais é do que o prazer. Satisfação do prazer. E por que eu não posso ter uma luxúria, como eu tenho colegas por correr? A minha luxúria também é correr. A minha luxúria é estar bem. A minha luxúria, para algumas pessoas, é comprar bolsas, outras para outras é viajar. Para mim, luxúria, na verdade, o contexto é prazer, sabe? Vai muito além do corpo. É a satisfação que, às vezes, a gente até direciona para alguns vícios, mas é o prazer que manda. Se te der prazer, você faz. Se não te der prazer na vida, você não faz nada, né? Então, por que não ser luxúria nesse sentido? Bom você ter falado isso, porque às vezes as pessoas associam luxúria só ao sexo, mas na verdade luxúria tem a ver com luxo, tem a ver com você gostar de fazer coisas, sentir prazer. Você deu um bom exemplo, tem gente que gosta de comprar, e eu já ouvi, inclusive, estudando psicanálise já há muitos anos, eu já ouvi depoimentos de pessoas que dizem assim, eu sinto mais prazer em gastar dinheiro, ou em fazer uma atividade física, ou em comer, do que necessariamente ter uma relação sexual. Quer dizer, na verdade, esse chamado pecado capital, ele se transforma em vários outros cenários quando você começa a observar que ele não se resume a uma única temática. Inclusive, tem mais provocações aqui. Eu vou ter que colocar, porque senão o povo aqui está super animado hoje. Adoro. Francelina colocou aqui do Vando, aí o Halil Ghazali, que é meu marido, tá, gente? O pessoal que me segue já sabe, colocou, mas o cara é o rei da calcinha, é mesmo, né? Ele era um cara, assim, impressionante. Dizem, nunca fui, mas dizem que quando ia no show do Vando, era um negócio fora do normal. Ele foi o precursor da história de jogar calcinha no palco. Sim. Paulo Filho coloca aqui, Roberto Carlos também manda bem. Café completo é a luxúria do cotidiano. A Márcia falou muito bem, Karina. Obrigada, Márcia.
É legal a gente sempre trocar ideias aqui. Francelina coloca, desde que minha mão errante adentre atrás, na frente, em cima, embaixo, entre. Música de Caetano, Caetano Veloso. Boa Nossa, pedida. tesão, adoro. Patrícia coloca aqui, sexo com energia plena. Paulo Filho, Sempre. Martinho da Vila. Quando a saudade bate forte, é envolvente, eu me possuo. E é na sua intenção 3 pontinhos. Bem lembrado. Muito bem. Tá vendo? E tem... A luxúria é tão permeante que ela vai em todos os gêneros musicais. Todos os gêneros. Olha, e tem mais gente aqui. Eu vou falando aqui para a gente poder colocar a fala de todo mundo. Paulo Filho coloca aqui sobre o sexo tântrico. É algo tão potente que mudou o rumo da realeza inglesa. O rei Eduardo VIII, é o oitavo, tá certo, renunciou para se casar com uma mulher separada, que foi um escândalo na época, que era treinada no Kama Sutra. Exatamente, e essa história da realeza inglesa tem várias situações parecidas, né? O pessoal fala muito sobre isso. O esposo da Diana, que tinha o caso Charles. de rei ele acabou se casando com aquela Camila, Camila, se não me engano. Isso, e ninguém entendia. E aí as Isso. pessoas descobriram que o grande segredo dela era ser pompoarista, que promovia para ele coisas que o legado inglês lá, daquela caixa engessada, não permitia. Em contrapartida, o prazer da Diana era ser solidária, era ser, né, era outro tipo de amor, de tesão, enquanto a outra promovia coisas bem interessantes, né? Foi legal você ter colocado esse exemplo, porque alguns especialistas que estudaram o perfil psicológico da Diana dizem, inclusive, que ela gastava muito dinheiro, ela tinha um gasto assim fora do normal, justamente que para ela luxúria era ter, já que ela não podia possuir. E possuir, no caso, seria o marido, né? Olha, eu quero dar boa noite para todo mundo que está entrando, essa live está espetacular. Luana Cardoso, que é uma amiga querida, também coloca aqui, a intensidade mostra logo para o que viemos e acaba sendo um filtro natural. Muito bom. Patrícia Lora coloca aqui também, Jesus, nada como uma escorpiana falando de luxúria. Paulo Filho, sexo e violência do amigo Freud. Mamãe, minha mãe fazendo pergunta, gente. Olha! Mamãe querida. Sim, a diferença entre... Ó, tá vendo? Mamãe é ótima. Mamãe sempre junto. Mamãe coloca aqui, help show, a diferença entre a luxúria e ser lascivo. O que você acha? Eu tenho a minha opinião, dou depois de você. Então, definição clássica é a mesma coisa, né? Lascividade, essa coisa do extremo, sem pudor, sem cuidado. A lascividão, para mim, eu tenho uns conceitos muito diferenciados, assim. Para mim, lascivo é o cara que rouba, é o cara que tira daquele que não tem, é aquele que denigre o outro, sabe? Para mim, isso é lascividão, é querer destruir aquilo que não é seu e detonar o outro. Mas, em se tratando da grande maioria, eu não acredito em luxúria como sendo lascivo, sabe? Uhum. Eu acredito em experimentação, sabe? Algumas coisas chocam, sim, mas ele se torna lascivo para quem ainda está engessado, para ainda tem aquele tabu, aquele pudor excessivo. E aí tudo se torna lascivo, não só a luxúria, né? Sim. O comportamento, o falar, o modo de vida vai acabar sendo lascivo de alguma forma. Até hoje em dia, a mulherada toma cerveja, tem gente que fica impressionada. Eu fico horrorizada com isso. Meu Deus, em pleno século XXI. E eu adoro tomar na long neck de gargalo. Por que não? Qual o problema? Somos duas. E tem mais gente aqui que gosta também, que eu sei. Então tá respondido, mamãe. Eu vejo a luxúria como sendo algo que foi estigmatizado como um pecado, mas que, na verdade, como todo ponto positivo, quando você tem um equilíbrio da busca pelo prazer, você consegue administrar isso bem. E a lascividade, você traz essa questão do negativo, e tem muita gente que se utiliza, por exemplo, do seu poder sexual para ser lascivo. Sim. Para conquistar o que ele quer. E aí vai dentro daquilo que você colocou bem, assim, de trapacear as pessoas, a sedução sem limites, para poder conquistar aquilo que ele realmente, no primeiro momento, não teria tanto direito ou oportunidade. Mas eu acredito ainda que esse lance que você coloca do conseguir o que quer, a pessoa também não é enganada, o outro lado. Ela sabe quando isso acontece, ela sabe o jogo. Sim, sim. Instintivamente.
Entendeu? Então, hoje em dia, não tem essa de, eu fico... Não, peraí. Todo mundo sabe o jogo do outro. Pode se negar. Pode negar o que não foi. Mas ninguém faz nada por acaso. Não acredito nisso. Quero dar boa noite para todo mundo que está entrando. Estamos numa das lives mais concorridas dos 7 pecados capitais. Nós tivemos uma live que foi com o Márcio, que está aqui com a gente hoje. Márcio, um abraço. Que também bombou, foi muito boa. E é muito legal a gente fazer essas lives no domingo, porque a gente começa a semana mais leve. Depois eu vou ter mais novidade para vocês. A Márcia coloca aqui uma história linda do rei Eduardo, Paulo Filho. E Paulo Filho responde, sim, Márcia, foi algo impressionante para todos os padrões. Quer dizer, a gente começa a perceber o quanto... vou só tirar aqui, gente, que entrou o meu som assim loucamente aqui no meio da história. Na verdade, quando a gente começa a perceber o quanto as pessoas vão se comunicando até nas lives, né? É bem legal isso. Sim. Já tem gente que fez até amizade, tá marcando festa e tudo. Fênix Treinamentos, a querida Rosana, que dividiu comigo um seminário fantástico de soft skills. Inclusive, temos uma mentoria aí que vai começar agora em agosto. Se liguem na Fênix Treinamentos, vai valer a pena você participar comigo e com a Rosana. Não é à toa que até Napoleão Hill separou um capítulo inteiro em sua obra, Quem Pensa Enriquece, falando sobre como usar, impor-se da luxúria, do desejo, o uso da energia sexual para o sucesso. Muito legal. Isso aí. Tem mais coisas aqui. O Tantra fala muito bem, que quando a gente fala do Tantra também, a Kundalini, que é a energia sexual, ela vem no uso da criatividade, da realização mental, né? Porque a Kundalini é uma energia que sobe e traz a ligação com o divino. E ela é despertada através do ato sexual. Ótimo. Eu não tinha essa informação. Muito interessante. Nossa, isso. Kundalini é tudo. Adoro. Depois você me passa no privado, tá? É comigo. Paulo Filho está colocando aqui. Será que o contexto negativo da luxúria não é o ponto que a pessoa se expõe e causa risco a si ou aos outros? É uma pergunta. E tem milhões de perguntas depois. Aí a gente vai passando. Vamos lá. Você acha que esse contexto negativo da luxúria não é o ponto em que a pessoa se expõe ou causa riscos? A gente até falou um pouco sobre isso agora. Acredito que em parte, mas acredito também que seja burrice, né? A luxúria em si. Eu acho ele que completa aqui, ó. Deixa eu só completar aqui a pergunta dele, que eu acho que de repente vai ajudar a gente. Do tipo viciado em sexo que abre mão de tudo pelo orgasmo imediato. Ele deu esse exemplo. Mas aí no caso, quando a pessoa larga isso tudo pelo orgasmo imediato, na verdade, aí já é uma compulsividade, né? Aí já é uma questão de transtorno mental. Já não é luxúria, né? E aí Sim. É um caso de análise, de acompanhamento e até uma parte medicamentosa, se for o caso. Inclusive, tem até um filme que eu recebi de sugestão e sugiro a vocês assistirem, que fala sobre isso, que é o Shame, que fala justamente sobre um rapaz que é viciado em sexo e começa a buscar as coisas na vida dele, mas o vício em sexo começa também a atrapalhar uma série de outras questões. Não vou dar spoiler, sugiro que assistam. Shame é o nome do filme. Isso aí já é compulsão sexual. Exatamente. Patrícia Lora coloca aqui, nada melhor do que cometer luxúria na voz de Rita Lee, muito bom. Ó, o Márcio Vinícius, que eu sempre chamo de Márcio, não sei por que eu faço isso, tá, Márcio? Desculpa, mas o Márcio colocou aqui. O Márcio é um cara que super entende de vários assuntos assim que a gente gosta, de esoterismo, que fala sobre coisas que a maioria das pessoas não falam. Eu bati um papão com ele e ele é uma pessoa muito querida. Libera o chakra do Kundalini. Gente, eu não enxergo de longe. Kundalini, é isso mesmo. Ele libera não só a calcinha no palco, como o livre-arbítrio. Isso tudo está ligado ao livre-arbítrio, é a expressão. Ele tá falando do Wanda aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a pensar que essa live aqui está fazendo outras coisas. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Marsuel Riane. Abraham Maslow já colocou o sexo como uma das necessidades básicas do ser humano. Exatamente. Exatamente. Pergunta: quais são os riscos da luxúria? Pergunta Márcia Ribeiro. Olha, riscos não só da luxúria, mas de como todos os... Vamos colocar pecado para ficar dentro da sua
Da nossa temática aqui. Da nossa temática. Eu acho que todos, né? Se você não tem um controle, tudo vira perigo. O grande problema é igual a medicação. Qual é o perigo de medicação? É a dose. Enquanto ela é determinada para uma coisa boa, ela também pode ser usada em excessiva e se transformar numa droga nociva. A bebida. Exato. Né? A bebida hoje em dia, por exemplo, hoje em dia não, já tem um tempo, é falado, por exemplo, do vinho como curativo, mas em contrapartida, se tu toma 2 garrafas, tu vai ficar mal. Né? Exato. Tudo que é equilíbrio é positivo. Nem pouco, nem muito, sabe? Eu acho que tem que ser equilibrado. É uma linha muito tênue, né? Principalmente quando a gente lida com desejo. Então, quando a gente lida com desejo, tem que ter um autoconhecimento, um controle sensacional. E aí você percebe o quanto você já se descobriu. Porque antes o que era muito, te fazia bem muito, hoje em dia não. É o lance da quantidade e qualidade, né? É melhor um pouco momento com uma qualidade de uma conversa, de um passeio, de uma comida com uma pouca quantidade, mas muito mais apreciada, do que um prato cheio, do que um sexo animal que vai te machucar, que não vai te dar prazer, que vai ficar só aquela coisa do, sabe? Não, pra quê? Né? Eu acho que o equilíbrio é importante. O equilíbrio que é saboroso, que te deixa uma pegada de, eu não vou querer mais. Para tudo na vida, né? Para tudo na vida, para todos os pecados, né? Para todos os gestos, para todas as atitudes. Então, eu acho que o equilíbrio é o importante. Marcel coloca aqui, o Spinoza estabeleceu o comportamento, mas aí não terminou a frase, deve estar lá embaixo, eu vou seguir. O Mário coloca que tudo tem um propósito, e a Márcia, que é a esposa dele, uma querida também, nada é por acaso. O Marcel Riani completou aqui. Spinoza estabeleceu o comportamento ético tem como característica a busca da felicidade, vida em abundância, como autonomia e responsabilidade, entre outras. Boa! Sim. Francelina coloca, temos os novos escritores que estão fazendo mega sucesso com o tema, como o Megan Maxwell e o E.L. James, que nada mais é do que o autor de 50 Tons de Cinza, não é isso? Exatamente, Luana Cardoso coloca. Ninfomaníaca, filme sugerido por Francelina. Filme pesado. Tem várias sequências, tá, gente? Não é só um, não, são vários. Proposta Indecente, dica de Márcia. E o pessoal aplaudindo aqui, ó. Esse papo está bom demais. A Luana Cardoso coloca. Luana é uma querida. Esse equilíbrio, amor e sexo é incrível. E Ferreira coloca... É Ferreira, gente? Deixa eu ver aqui se eu li errado. Sueli, tá, o nome está no final. Concordo. Minha menininha do Pilates. Sua menininha do Pilates. A gente tem alguns filmes aqui, porque senão daqui a pouco parece que não, mas a gente daqui a pouco está terminando essa live. É muito assunto para pouco tempo. Nós vamos repetir, hein? Nós vamos repetir. Bora. Posso dar umas sugestões aqui? Ó, a Márcia está falando, Luana, querida. Sugestões de filme. 9,5 Semanas de Amor. Já assistiu? Opa! Maravilhoso. Até na nossa trilha aqui, ó. Memórias de uma Geisha. Tem gente que fantasia muitas geishas. Bom. E esse filme é lindo, lindo. Que doce. Vale muito a pena. Ele é doce, né? Ele é lindo. Suave. Você não acredita que pode ser... luxúria, aquela coisa do tesão, uma coisa tão suave, tão leve. Porque a geisha é uma fantasia. Luxúria tem muito a ver com fantasia, né? Muito, muito. Pecado Original. Quem lembra desse filme? Se eu falar o nome do ator, todo mundo vai lembrar. Antônio Bandeiras. Ai, delícia. Pecado Original, esse filme é espetacular. Ele é o próprio pecado original, né, gente? Desculpa. Ele é o próprio pecado original. Desculpa, temos que dizer. Contos Proibidos de Marquês de Sade. Você já viu esse filme? Não, você acredita? Assista. Vou assistir. Eu já vi 3 vezes, é maravilhoso. É maravilhoso. Depois eu vou colocar tudo lá na lista, tá, gente? Do canal do YouTube. 50 Tons de Cinza, que virou um fenômeno, que todo mundo queria assistir. E eu queria só deixar os 50 Tons de Cinza pro final, mas eu já citei ele agora, eu vou te fazer uma pergunta. Ligações Perigosas, dica de um amigo meu, Carlos Henrique, que é cinéfilo, falou: gente, vocês têm que assistir Ligações Perigosas. Quem não assistiu, assista. É um filme da luxúria. Quando você fala em luxúria, Ligações Perigosas. Você assistiu, Tati?
Não, maravilhoso. Não, para tudo, você tem que assistir. Outro filme muito bom aqui, Casa Nova. Quem não assistiu, Casa tem várias Nova. versões, tem várias versões. Muito bom, muito bom. Tati Sua Linda, não sei, Lucy, depois você responde aí. Lucy AC. Nossa, gente, o pessoal coloca os nomes no Insta que para quem é míope fica difícil para mim, gente. Lucy Me Acestari. Bom, enfim. Lucinéia Cestara, Lucinéia Cestari. É porque ela cortou aqui. Ó, tava dizendo que você é uma linda. Luana tá dizendo, Márcia, que saudade. O Mário, 50 tons de cinza, tá colocando aqui. Passa lista no grupo, please. Eu vou passar no grupo, tá, Patrícia? Pode deixar. Instinto Selvagem, Sharon Stone. Agora começam as dicas do pessoal. Então, essa live, você sabe, é muito orgânica, né? Francelina, Dom Juan de Marco. Boa! Esse eu assisti. Marta Carvalho coloca aqui um filme que foi considerado um filme super polêmico, Beleza Americana. Beleza Americana, verdade. Beleza Americana. Esse filme também é bem luxúria. Luana pergunta aqui, qual o nome do filme? Qual o nome do filme? Qual filme? A gente já falou milhões. Repete aí o que você quer saber, qual é o nome do filme, Luana. Pecado Capital, Márcia Ribeiro coloca, e a Marta sugere De Olhos Bem Fechados com Tom Cruise. Maravilhoso esse filme, maravilhoso. Tem uma cena que eles usam a mesma estratégia dos 50 tons de cinza, de não olhar, de sentir, de cheirar. Enfim, é muito bom, é muito bom. Isso tudo é do toque sutil, do Tantra. Sim. Né? Sim. Despertar os outros sentidos, né? Exato. E tem uns livros que eu selecionei aqui. Se vocês tiverem sugestão, gente, vai passando. Agora, o pessoal que quer a dica do livro ou do filme, eu vou passar a lista que eu tenho, mas a lista do pessoal que está passando não dá pra gente anotar, porque depois não salva. Aliás, outra coisa que eu queria falar para vocês, não tem um coraçãozinho aí do lado? Aperta esse coraçãozinho, gente, para colocar a gente no top lá do Insta. Quanto mais coraçãozinho subindo, melhor pra gente. Bora subir esse tesão aí, gente. Sugestão que eu recebi em grupo de WhatsApp. O Perfume. Tem filme também. É um filme, exatamente. Marquês de Sade. Todos os livros de Marquês de Sade são pura luxúria. Existe uma teologia que eu descobri chamada luxúria. Eu não li, mas a crítica é espetacular. Tem um livro de luxúria de um brasileiro chamado Maurício Horta, que é da série Sete Pecados, da editora Leia. É muito bom. Essa lista que eu estou falando para vocês, eu vou passar lá no nosso canal. A Casa dos Buta Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Foi dito em live. E Casa Nova, que também é um livro que se transformou num filme. Deixa eu ver se o pessoal sugeriu mais coisa aqui antes da gente encerrar, porque senão daqui a pouco a live cai e eu nem percebo. Tema muito interessante com ótima... Fátima está falando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Tema muito interessante com ótima discussão, gostei muito, obrigada, Fátima. Fátima que vai ser nossa entrevistada no mês de agosto, nas lives de sexta-feira. Peça-me o que quiser, Francelina está falando. Livro, Cretino Irresistível, O Amante. O pessoal está falando aqui, live maravilhosa. Toda sua. A Marta tá falando, faça a live da Gula. Francelina, semana que vem não faça nada a não ser live comigo, hein? 18h30. Tá todo mundo aqui falando, ó. Você tem que toda cumprir. Boa. O Inferno de Gabriel, Francelina dá sugestão. Marcel, obrigada, tá dizendo excelente live. Bom, por que eu quis deixar os 50 tons de cinza como uma pergunta para você, pra gente já, assim, nesses últimos 10 minutos, a gente debater sobre algumas coisas que me chamaram muita atenção em relação à luxúria, dentro desse contexto mundial que a gente está vivendo. Óbvio que a gente está numa pandemia, a maioria das pessoas está em casa, vocês que trabalham na saúde estão com a rotina normal, dentro daquilo que a gente considera como normal, porque agora tudo está louco. Francelina está dizendo que fica como ouvinte. Francelina, para com isso, pelo amor de Deus, só bater um papo, ninguém vai te morder, Francelina, eu vou te dar um couro, hein? Não, Gula com... eu vou publicar nas redes sociais. Se você não participar, você vai ficar desmoralizada. Olha só. Também acho. Ô, Tati, deixa eu te fazer uma pergunta. 50 Tons de Cinza, que foi um filme que eu coloquei, até brinquei com o pessoal, falei, gente, eu não vou falar só de 50 Tons de Cinza, não, mas foi um livro que surgiu no momento em que as mulheres
estão, assim, a cada dia se descobrindo mais. E eu me lembro que no lançamento do primeiro filme, você não conseguia comprar ingresso para assistir o filme na primeira semana, não era na estreia. Não tinha ingresso. E quando você ia no cinema, o cinema lotado, eu deixei para ver depois. E o livro também, que eu tive a oportunidade de ler, inclusive minha mãe comprou um e me deu de presente. Tem as suas, obviamente, as suas questões em relação ao conteúdo, em relação à qualidade, mas vamos pensar que existia uma época em que as mulheres liam livros que eram considerados de uma qualidade inferior, como, por exemplo, Sabrina. Lembra daquelas séries que tinham com o nome de mulher, Sabrina? Papelzinho de jornal. Exato. É literatura, não é? O 50 Tons de Cinza também. Por que você acredita que 50 Tons de Cinza, que foi uma trilogia cinematográfica e literária, teve tanto sucesso? Você que é uma pessoa que tem essas sacadas boas aí a respeito desse tema. Porque mexe com o imaginário, né? O imaginário é a grande caixa de Pandora da mulherada. O homem é visual, mas a mulher ela é muito mais imaginária. Então, o filme, ele, sinceramente, assim, o primeiro filme eu dormi. Achei bem chateado. Nossa, tudo tão comum pra mim que eu, tipo, dormi. Eu levei umas 3 vezes. Olha o cabelo da entrevistadora subindo, gente. Tão eu comum. Dormi. E pra mim foi tão comum que eu achei, assim, eu levei 3 vezes para conseguir assistir o primeiro sem dormir. Mas, além de mexer com o imaginário, ele, mais uma vez, ele vem de encontro com aquilo que eu acredito, no poder que a gente tem do jogo. Isso me excitou no filme, que ele era o cara do poder, mas ela levava ele, de uma certa forma, para onde ela queria. Então, assim, eu acho que isso trouxe o start pra mulherada, sabe? Tipo, pô, então dá pra fazer. Dá pra fazer e dá pra fazer gostoso, né? Porque mais do que o sexo, aquela loucura toda do quarto de jogos, aquele lance todo, é o lance da conversa, daquela fala suave que ela tinha, em momento algum. E ainda assim, mesmo que satisfazendo a vontade, as ordens, né, do mestre, né? Ela como submissa, ela ainda conseguia manipular ele. Isso é sensacional. Acho que Sem essa dúvida. é a sacada, sabe? É mais do que o lance do masoquismo, do sadomasoquismo, do mestre, da submissa, mas a condução que ela tem de poder e que as pessoas demoram, às vezes, a entender que na vida real tem condição de fazer. Sabe? Sim. E era um acordo entre os dois. Tudo que é conversado não sai caro. Exato. Temos algumas provocações aqui, ó. Márcia Ribeiro colocando um assunto polêmico tratado de forma tão interessante e saudável. Parabéns, Karine e Tati. Obrigada. Adriana faz uma pergunta, porque com certeza sabe que eu gosto de Michel Foucault. Michel Foucault fala de luxúria total. Sabe aonde? Tem um livro dele chamado Microfísica do Poder, recomendo. E a relação entre a luxúria e o poder, ela existe. Então você não tem condição. Todos os 7 pecados capitais que a gente está falando aqui, gente, tem relação com o poder. Inclusive, a própria Márcia Ribeiro, uma vez a gente conversando, é uma pessoa muito querida, a gente bate muitos papos, e ela falou, inclusive, isso, que a questão do poder relacionado com o dinheiro relacionado com o sexo. Tudo gira em torno de sexo e dinheiro. Exatamente. Tudo. Gutenberg Santiago, meu primo, assistindo minha live, obrigada, esse menino que... Não, mas eu falei pra ele que ia ter Tati toda boa, né? Desculpa. Mas, ó, presta atenção, hein, menino? Você é casado. Marsuel, aproveite e comentem sobre 365 dias. Tem relação com 50 Tons de Cinza? Bom filme. É aquele filme do mafioso, não é isso? Olha, ela tem um ano pra se apaixonar, né? Tem aquele lance E vem a continuação, né? Eu sou apaixonada pelos italianos, né? Adoro a Itália, meu sonho de consumo. Um dia ainda vou passar por lá. E a pegada do italiano é diferente. Para mim é uma versão europeia, né? Que ela é mais quente, ela é mais intensa. A do 50 Tons é o cara mais frio, mais americanizado. E o 365 dias não, é aquela coisa escrachada. Eu quero, eu vou fazer, e eu quero você, e não quero nem saber, entendeu? Só que aí é o inverso. Ela acha que vai contra, mas ela cede.
né? Sim. E ela se dá super bem, por sinal, né, minha gente? Vamos combinar? Ai, maravilhoso. Ó, faltando 4 minutos, eu vou falar aqui os comentários finais. Vai. Ferreira, que agora esqueci o nome dela. Sueli. Arrasando, Sueli. Tati. Francelina. Na verdade, 50 Tons de Cinza é um conto de fadas moderno, concordo. Letícia coloca mais lives como essa. Obrigada, Letícia. Olha, todo domingo às 18h30, a gente tem live sobre filosofia, aproximando a filosofia da nossa vida. E eu estou fazendo uma série de 7 pecados capitais. Carla Betzel, linda também lá do estúdio. Ó, um beijo, minha linda. Ó, a Marta está colocando aqui, foi para telona uma instigação ao sexo, ainda tem tabu, quer dizer, as pessoas ainda têm isso. Para fechar, Halil Casale, meu marido, está dizendo que você é a Tati Quebra-Mansão. Nossa, não é quebra-barraco. Adriana coloca Microfísica do Poder, História da Sexualidade. Exato, a História da Sexualidade também é um livro do Foucault muito interessante para a gente poder debater esses temas. A Márcia está colocando aqui dicas. Quando falamos... A Adriana coloca, quando falamos... Peraí, gente, senão eu perco aqui. Quando falamos de música, nem falaram de Madonna. Madonna. Total. Sensacional. Nossa, poder da luxúria aquela mulher. Estou amando, meninas. Mas olha, primeiro, faltando 3 minutos, né? Porque o tempo é muito curto para falar tanta coisa. Foi a nossa maior live, com uma das maiores audiências. E eu tenho certeza que a gente vai para muito longe. Mandem coraçõezinhos, gente. Manda aí, gente, ó. Deixa eu dar um recado para vocês que estão... Isso aí. Deixa eu dar um recado para vocês que estão me assistindo. Sexta-feira, vocês não podem perder a minha live. Porque sexta-feira, além de eu tratar de um tema super, assim, que eu já estudo há muito tempo, eu consegui trazer uma convidada que vocês vão ficar bem impressionados com o relato de vida que ela vai fazer na sexta-feira. Ainda não posso dizer quem é, mas durante a semana vocês vão saber nas minhas redes sociais. Então não percam a live de sexta-feira, que a gente vai falar sobre um tema que faz parte da vida de todo mundo em matéria de trabalho. E no domingo que vem, a gente vai falar, deixa eu ver aqui que eu já fiz até uma colinha, porque é muita coisa para poder falar, senão eu me esqueço. É sério, a gente vai falar de gula. E eu espero Francelina comigo. E para homenagear minha convidada, porque ela falou que ela queria muito essa música para poder tocar, eu vou deixar a gente com essa música no finalzinho, para a gente poder ouvir bem. E, obviamente, lembrando que essa música foi pedida por ela. Então, a gente não pode deixar de colocar. Vamos ver se vai entrar aqui. Vamos ver se vai entrar, porque você sabe que ao vivo é outra coisa, né? Ah, sempre, mas já sei qual é. Tati, quero te agradecer. Quero agradecer a todo mundo que participou. Sexta-feira a gente tem uma live surpresa. Não posso cantar ainda. Durante a semana vocês vão saber quem é. Tati, muito obrigada. Obrigada eu, ó. Foi um super uma delícia. Papo. Adorei. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada a todo mundo que contribuiu, todo mundo que deu dicas. Me siga no canal Carino Show no YouTube. E, Tati, para você, um brinde por essa mulher maravilhosa que você é. Muito obrigada a todas as mulheres e todos os homens maravilhosos que participaram. Foi, assim, espetacular. Espetacular. Top. Mulheres, não tenham medo. Usufruem da sua luxúria sempre. Essa música aqui foi escolhida pela nossa convidada para finalizar o nosso encontro de hoje. Ó, quero dizer para vocês, um beijo, se cuidem. Semana que vem, sexta-feira, às 20h30, eu espero vocês. E domingo, às 18h30, a gente vai falar de gula. Você gosta de comer muito? Você come muito porque gosta? Vamos falar sobre isso. Semana que vem eu quero vocês comigo. Francelina tá intimada, tá bom? Tá intimadíssima. Gente, vamos fazer uma campanha na internet. Hashtag Francelina live. Agora minha vez. Na live. Isso aí, aí, querido. Beijo, gente. Tá acabando. Até sexta. Beijo, amor. Tchau. Obrigada, Tati. Tchau, obrigada, gente. Se cuidem. Se cuidem. Espero vocês sexta-feira, 20h30. E domingo que vem, vamos falar de gula?
Opa! Beijo, gente! Tchau! Tchau!